Bandeirantes, nesta sexta-feira, 15 de setembro de 2023, recebe aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes em Campinas o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano de Campinas, Marcelo Colucini, a quem agradecemos a atenção com o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes, para falar de algo tão importante na cidade de Campinas: planejamento, desenvolvimento urbano e as principais obras que devem sair do papel nos próximos meses e também, por que não, nos próximos anos. Secretário, muito obrigado por atender nosso convite e conversar aqui com o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Bom dia aos ouvintes. Muito obrigado pelo convite. Fiquei muito contente e, com certeza, temos bastante coisa para conversar. Secretário, o senhor assumiu no último dia 4 de julho essa pasta que foi desmembrada. Antes era a Secretaria de Planejamento e Urbanismo, que passa agora a ter duas frentes. Campinas segue tendo a Secretaria de Urbanismo com a secretária Carolina Baracate e o senhor à frente do Planejamento e Desenvolvimento Urbano. Como foi essa divisão e quais são as, primeiro, diferenças agora entre os trabalhos das duas pastas e em que momento vocês também sentam para conversar e planejar junto as obras de Campinas, ainda que com duas pastas diferentes? Heitor, a secretaria estava muito grande, né? Eram muitos assuntos, principalmente agora que a gente tem o PIDs, o pátio ferroviário, que são assuntos que demandam muito, né, da secretaria. Então ela precisou fazer esse desmembramento para conseguir ter um foco maior. Hoje a Secretaria de Planejamento ela faz toda a parte do planejamento da cidade, a parte das áreas, aprovação de loteamentos, dos polos de desenvolvimento. E a Secretaria de Urbanismo ela faz toda a parte de alvará, fiscalização, aprovação dos prédios, ficou com a parte do urbanismo. A gente tem uma integração muito grande, né? A gente está junto o tempo todo, não tem como não ser assim, porque tudo que a gente planeja no planejamento é executado pelo urbanismo. E a gente tem reuniões semanais, fixas, e algumas reuniões durante a semana para tratar de alguns assuntos aí que são correlatos. Tiago Prudente, secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano de Campinas, Marcelo Colucini, conosco aqui no Manhã Bandeirantes. Muito bom dia, secretário. Seja bem-vindo ao Manhã Bandeirantes. Toda vez que a gente fala de planejamento, é algo muito delicado para as cidades brasileiras, né? E planejamento é algo fundamental, ainda mais para uma cidade do tamanho da cidade de Campinas. Nos últimos anos, a gente tem um plano diretor, em que a cidade coloca ali os pontos para o seu desenvolvimento. Mas eu queria saber do secretário, você que está há pouco tempo na pasta, quais são os grandes desafios hoje que o secretário já conseguiu notar que Campinas tem pela frente e que a administração coloca como algo que precisa ser enfrentado, secretário? Eu sei que a gente está no fim de um governo, provavelmente o prefeito vai ser candidato à reeleição, mas que desafios são esses? Porque o planejamento sempre tem que olhar não para o ano seguinte, né, mas muito à frente disso. O que o secretário detectou e que Campinas precisa enfrentar nesse momento, que são problemas crônicos da cidade? Queria que o secretário desse esse panorama, porque é algo que a gente sempre cobra, planejamento, e às vezes isso parece que o poder público deixa um pouquinho de lado. Como é que é isso, secretário? Bom dia, Tiago. Realmente é um desafio, né? E uma das propostas, né, que nós trouxemos é a criação do Instituto de Planejamento. Esse instituto é exatamente o que você falou, né? É planejar a cidade além do período do mandato do prefeito. Então, ele vai ter essa visão para 5, 10 e 20 anos. Então, independente do mandato do prefeito, esse instituto vai estar olhando a cidade para os próximos 20 anos. O plano diretor ele é um instrumento que faz toda essa parte do planejamento, né? A parte legal desse planejamento, onde a gente coloca todas as previsões dentro de uma lei, né, para ela poder acontecer. Esse plano ele é revisado a cada 10 anos, mas ele pode sofrer algumas atualizações durante esse período. E nós estamos exatamente fazendo isso agora. Estamos começando a avaliar como foram esses primeiros 5 anos, verificar quais são as atualizações que nós podemos fazer e vamos começar a fazer a partir do ano que vem. O planejamento hoje, ele é um desafio realmente por conta de tudo assim, que está acontecendo, né? Só para você ter uma ideia. Hoje, a quantidade de pessoas por família caiu muito.
Então, aquela visão anterior de grandes lotes, você fazia empreendimentos com lotes de 1.000 metros, 500 metros, que as famílias tinham 3, 4 filhos, isso hoje já não é mais essa realidade. A gente vê que as famílias estão diminuindo, muitas pessoas moram sozinhas ou moram no máximo um casal sem filhos. Então, toda essa atualização também do aspecto social tem que ser refletido no planejamento da cidade. Há 5 anos atrás, a gente ainda não tinha o Uber, o Airbnb. Então, são ferramentas que são atualizadas muito rapidamente e que a gente precisa refletir isso dentro do nosso planejamento e, automaticamente, dentro das nossas legislações, que, no caso, é o plano diretor. Então, só para você ter uma ideia de um caso concreto, na questão do Airbnb, hoje já existem prédios sendo feitos onde você tem uma portaria para quem é morador e uma portaria para quem vai usar o Airbnb. E aí você tem que ter toda uma mudança dentro do conceito do prédio e da legislação para poder permitir isso. Outra alteração, né, a questão dos veículos tipo Uber 99. Os prédios diminuíram a quantidade de vagas. Então, anteriormente, você tinha a obrigação de pelo menos uma vaga por unidade. Hoje, a realidade já é outra. Não é todo mundo que tem um carro. Então, você diminui e isso tem que refletir na legislação. Então, são essas atualizações, essas tendências que a gente tem que conhecer para poder refletir dentro das nossas legislações e dentro do planejamento. Secretário, o senhor, nos primeiros dias à frente da gestão, disse que um dos primeiros desafios, uma das prioridades naquele momento seria modernizar os processos de analógico para digital. Uma pilha grande de papel a ser substituída por um processo digitalizado que poderia facilitar o trabalho como um todo, agilizar demandas que às vezes estão atrasadas justamente por essa questão de modernização. Nesses primeiros meses, isso já foi possível? Isso está ainda em andamento, secretário? Sim, isso está em andamento. A gente tem hoje uma equipe voltada só para esse tipo de projeto e para esse projeto especificamente, que é a digitalização e digitalização de todo o cadastro da base de dados da prefeitura. E agora, nos próximos dias, a gente vai ter um reforço através da IMA, né, que é a empresa de informática do município, com mais pessoas, mais equipamentos, para a gente agilizar esse trabalho e tentar concluir até o final do ano, aí no máximo no comecinho do ano que vem. Tiago? Secretário, eu queria que o secretário comentasse a questão da verticalização da cidade, né? Eu estou aqui na capital paulista e o que se percebe é que voltou a acelerar essa verticalização aqui na capital. Em Campinas, como é que está isso? Essa verticalização, construção de prédios também está acelerando? Eu não noto isso muito forte na cidade. A cidade, eu acho ainda uma cidade muito plana, a gente tem muitos bairros de casas, mas esse é um fenômeno também que pode atingir a cidade de Campinas. E se atingir, e já estiver acontecendo, a cidade está atenta a isso, porque, por exemplo, a capital sofre com bairros com grandes congestionamentos, porque é muito claro que tem muito prédio para ruas muito estreitas, muitas pessoas morando em lugares onde não há uma vazão, principalmente para veículos. Está se pensando nisso em Campinas? Porque uma preocupação que a gente sempre tem é Campinas reproduzir São Paulo daqui a alguns anos, principalmente na questão do trânsito, e a gente sabe que planejamento é fundamental para evitar que isso aconteça, o planejamento urbano. Como é que está isso, secretário? Tiago, Campinas ele tem uma característica um pouco diferente de São Paulo, né? Como ainda a gente tem muita área que era rural e se transformou em urbana, a gente ainda tem espaço para loteamentos e condomínios de casas. Então, que é uma diferença de São Paulo, né? Que é uma área que já está muito mais urbanizada e você não tem tantas áreas para esse tipo de empreendimento. E quando tem, são empreendimentos de alto padrão, com um valor elevado. Então, Campinas eu tenho isso, mas eu tenho uma verticalização muito acelerada. Então, só para eu não sei se você conhece aqui o bairro da Nova Campinas, é um bairro que não podia ser verticalizado, né? Foi permitida a verticalização depois do plano diretor de 2018, e a gente tem hoje 22 projetos de verticalização em andamento naquele bairro. E além do Cambuí, que é um outro bairro também que tem muitos projetos de verticalização.
e é um estímulo que o plano diretor de Campinas buscou, né? Então, dentro do plano, a gente tem os eixos de desenvolvimento, são voltados pela mobilidade, pelo transporte público. Então, nas grandes avenidas, num raio, né, dessas avenidas, você tem a possibilidade de uma verticalização maior, para ter um maior adensamento e um maior estímulo ao transporte público e ao uso aí dos veículos também, por serem ruas mais preparadas. Então, essa é a ideia, exatamente para a gente evitar um trânsito maior em ruas menores. Então, Campinas, todo o plano diretor dele foi voltado para esses eixos de mobilidade. Nós estamos conversando no Manhã Bandeirantes com o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano de Campinas, Marcelo Colucini. Secretário, a revitalização do centro de Campinas também é algo que preocupa demais os moradores e é um assunto que é recorrente na cidade. Como o senhor planeja, num período em que a gente terá obras por conta do trem intercidades que deve sair do papel, de outras ações que também estão planejadas, como é que o senhor pensa o centro de Campinas para os próximos anos? E inclusive, também um gancho para uma pergunta aqui do nosso ouvinte, DJ Ale, que fala sobre os moradores em situação de rua. Isso não depende especificamente da sua pasta, mas acredito que haja também um diálogo com outras autoridades relacionadas à saúde, relacionadas à situação dessas pessoas de precisar desse amparo social. Mas como é esse trabalho para a revitalização do centro, secretário? Ótima pergunta, Heitor. O centro hoje ele é um problema verticalizado, né? Em todas as secretarias estão envolvidas. Então a gente tem saúde, assistência social, segurança pública, planejamento, urbanismo, e a gente tem algumas reuniões que são feitas com todas as secretarias, porque o centro ele não é uma ação que vai resolver, são uma série de ações, né? Do ponto de vista da Secretaria de Planejamento, quais são os vetores que a gente tem feito para estimular a revitalização do centro? Então, primeiro é a revitalização do pátio ferroviário, onde vai chegar o trem intercidades. Então, esse é um processo que já está em andamento, está bem acelerado. A gente está transferindo essa área que era da União para o município, para já fazer toda essa revitalização. Dali, a gente acredita que seja um primeiro polo de desenvolvimento da região central. O segundo é o Mercadão, né, que a gente também está fazendo a revitalização do Mercadão, e dali a gente acredita que seja um outro polo para desenvolver aquela região. Com a revitalização do pátio ferroviário, vai ter o shopping, né, da economia popular, onde a gente resolve o problema dos camelôs. E, paralelo a isso, a questão dos moradores de rua está sendo tratado pela saúde e pela assistência social. São várias ações que estão sendo feitas nesse sentido. E o estímulo, né, aí através de uma lei de incentivo fiscal que foi feito para que novas empresas e novos empreendimentos imobiliários comecem a se implantar no centro da cidade. Então você tem isenção de IPTU por um grande período, isenção de ISS, isenção de taxas, e isso a gente já tem visto que tem procura para que essas empresas comecem a se instalar no centro da cidade. Então a gente acredita que com a soma de todos esses fatores, a gente vai começar a ter essa revitalização do centro. Então, acho que aí no próximo ano a gente já começa a ter, já começa a ver um resultado maior aí. Diga lá, Thiago. Só tava aqui aguardando, falando, será que eu posso perguntar? Não posso? Vou te dar o passe agora para você fazer a pergunta. Vamos lá. Secretário, queria entrar na questão política, porque quando o secretário foi nomeado, houve ali a divisão da secretaria, eu recebi uma ligação de uma fonte que me disse o seguinte, falou assim, olha, vai ter um novo secretário que vem aí do governo Tarcísio, o senhor que estava ali como na assessoria de mudanças climáticas e sustentabilidade do governo estadual, me corrija se eu estiver errado. É isso mesmo? O senhor é muito ligado ao governador Tarcísio, já faz parte de uma articulação pensando no ano que vem para eleição, o senhor está ligado ao PP, como é que funciona isso, secretário? Queria que o senhor falasse dessa relação política, porque a gente sabe que o secretariado tem a ver também com relações políticas, tem essa ligação com o governador Tarcísio de Freitas, como é que é isso? Vamos lá, deixa eu contar um pouquinho, né? Eu nunca fui da política, né? Eu sempre fui do setor privado.
Daí, no ano passado, eu conheci o Tarcísio e ele me convidou para escrever o plano de governo dele, ajudar a fazer a parte de meio ambiente e sustentabilidade do plano de governo. Então, eu elaborei, né, essa parte. Aí, automaticamente, ele ganhou a eleição e ele me convidou para fazer parte da transição. Então, nós fizemos a transição, né, do governo e aí veio o convite para eu estar assessorando a Natália, que é a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, e aonde eu fiquei até o meio do ano. No meio do ano, o Dário, como eu também nunca saí aqui de Campinas, né? Eu sou daqui, nasci aqui, e mesmo trabalhando em São Paulo, eu estava indo e voltando todo dia, e eu tinha um contato muito próximo ali com o Dário sobre a cidade. Ele me convidou para estar assumindo a Secretaria de Planejamento, que eu aceitei imediatamente, por estar aqui próximo, por ficar perto de casa, e vim para cá. Como realmente existe, né, essa questão política, hoje a Secretaria de Planejamento ela é vinculada ao PP, né, faz parte dessa articulação política aí, pensando na reeleição. E como o cargo do secretário também é um cargo político, eu acabei me filiando ao PP e hoje eu estou filiado ao PP e vinculado à Secretaria. Secretário Marcelo Colucini, o senhor falou da sua vida na iniciativa privada, que também esteve muito ligado uma especialidade em gestão de resíduos na engenharia civil. Há muito resíduo, há muito entulho que pode ser reaproveitado, há estimativas até que chegam a 90% daquele material que de alguma forma pode ser reaproveitado. De que maneira o senhor pretende trazer essa sua experiência também para as obras públicas, para o que tiver daqui para frente como gestão também dessas obras para esses resíduos? E Campinas, de alguma forma, já tem esse cuidado com os resíduos da engenharia civil nas suas obras desses últimos anos para cá, pelo que o senhor viu dos trabalhos à frente da pasta? Essa é uma atribuição, né, da pasta de serviços públicos, né, que é comandada pelo Paulela. Mas, assim, Campinas hoje ela está passando por um processo, né, da PPP do lixo, onde todos esses, tanto o lixo urbano como o lixo da construção civil, está sendo tratado. Campinas hoje tem, né, a URM, que é a unidade de resíduos da construção civil, que fica ali perto do aterro Delta. Mas, assim, existe uma possibilidade muito grande de realmente utilizar esse resíduo no dia a dia. Você falou em 90%, eu acredito que o resíduo da construção civil a gente consiga chegar até 100%, seja através de brita, seja colocando isso nas estradas vicinais, seja através da reutilização desse produto na construção na industrialização de blocos, você pode usar essa matéria-prima. Então, assim, e essa área do resíduo sólido hoje, ela está em muita evolução. Então, você tem transformação do resíduo do lixo urbano em energia, você tem possibilidade de transformar ele em gás e aí trabalhar com hidrogênio verde. Então, assim, é um assunto hoje que está muito em evidência e o Brasil tem muito a melhorar em relação a isso ainda. Tem muita gente a avançar. Então, eu acredito que essa PPP que está em andamento, que é a PPP do lixo, ela vai trazer todas essas inovações e vai mudar o aspecto da cidade de Campinas. Secretário, uma última pergunta. Eu queria entender como é que nessa questão do planejamento a participação da iniciativa privada, né? Eu sei que o planejamento é algo muito delicado, mas qual que é a importância da iniciativa privada na montagem desse planejamento? Eu sei que tem a questão dos empreendimentos, as construtoras, que tem muito interesse, e claro, a gente tem um plano diretor para seguir e há toda uma série de questões de atender os moradores, mas como é que tem sido esse contato com a iniciativa privada, com os outros setores na construção de políticas públicas de planejamento para a cidade de Campinas? E a questão também da população. Como é que tem sido isso? A população também, sei que o secretário assumiu há pouco tempo, mas vai ser ouvida, porque o secretário, por exemplo, citou a questão da Nova Campinas, e eu lembro que quando o plano diretor foi ser alterado no Nova Campinas, teve uma discussão imensa, a população ficou dividida sobre a verticalização ou não do bairro. Claro que a gente não está falando de uma discussão do plano diretor que vai para a Câmara de Campinas, quando tem essa revisão, mas são políticas que afetam, quando a Secretaria de Planejamento toma uma decisão, que afetam quem mora nessas regiões. Como é que tem sido esse diálogo, tanto com a iniciativa privada
quanto com a população? A população tem canal aberto para conseguir falar com a Secretaria de Planejamento, já que é essa população que vive a cidade? Tiago, tem sim, né? Então, em relação à primeira parte da pergunta, né, em relação ao setor privado, é muito importante, a gente ouve muito o setor privado, porque o setor privado é quem tem esse primeiro sentimento de uma tendência do que vai acontecer no mercado. Então, ontem mesmo eu tive num evento do Secov que estava falando sobre multipropriedade, né? Então, é aquele imóvel que você tem mais de um dono. E isso é uma tendência, isso é uma inovação. Então, eles trazem para a gente qual é a inovação e o planejamento, ele tem que pensar de que maneira que a gente incorpora isso, tanto no nosso dia a dia, ali nas nossas análises de projetos, como na própria legislação para poder adequar essas inovações que estão chegando. Então, essa interface é muito importante. Em relação à população, a gente tem duas formas de participação popular. 3, na verdade, né? Nós temos os conselhos, então a gente tem o Concidade, a gente tem o CMDU, onde a gente tem representantes de várias esferas, de várias partes da população que são representadas nos conselhos. A gente tem a própria secretaria que está à disposição, então a gente recebe grupo de moradores, recebem ONGs, recebem entidades para poder conversar. E as audiências públicas. Então, todo projeto de lei... Então, por exemplo, há 15 dias atrás, a gente teve uma audiência pública para discutir o PIDS, que é o Polo de Inovação e Desenvolvimento Sustentável que está pensando em ser implantado em Barão Geraldo. Foi feita uma audiência pública lá na Unicamp, tivemos a participação de mais de 200 pessoas, onde as propostas são trazidas, são discutidas, são analisadas e depois elas são retornadas, né, as respostas, incorporadas ou não dentro dessas leis que estão sendo elaboradas. Então, e além das audiências públicas, no caso do PIDS, no caso do plano diretor, a gente tem oficinas que são feitas de forma descentralizada em várias regiões da cidade, onde a população participa ativamente através da propositura, fazem propostas para serem incluídas dentro das leis. Então, existe, sim, um contato muito próximo aí com a população. Manhã Bandeirantes conversou com o secretário Marcelo Colucini, da pasta de Planejamento e Desenvolvimento Urbano de Campinas, a quem agradecemos a atenção, aos esclarecimentos. Secretário, muito obrigado por nos atender. Um bom dia, um bom trabalho para o senhor, para toda a sua equipe. Fique à vontade para as considerações finais. Heitor, obrigado pelo convite. Mais uma vez, coloco a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano à disposição aqui da Rádio Bandeirantes. Qualquer assunto que vocês precisarem, quiserem conversar, estou à disposição, a gente vem aqui, conversa, apresenta e coloca a secretaria à disposição de vocês.